Beleza. Oi. Então, eu vou falar hoje sobre a integral extrata no vídeo. Só o basicão mesmo, a gente vai ver o que ela é e provar coisas tipo fórmula de Taux, que parece ter um fundamental do cálculo. E depois vem um pequeno problema de aproximações, que é bem legalzinho, que é o porquê que isso aqui é útil também, dado que já tem integral de Taux. Mas eu quero começar revisando um pouco a integral de Taux, porque a gente vai usar um monte dessas coisas aqui hoje. Então, na revisão. Perfeito, rapidinho então. Como vocês sabem, a gente tem um espaço H2, que é os martingais contínuos. Limitados em L2. Então, e acho que vamos pegar mais legal, vamos pegar sup aqui. Não, se tu pega em L2 para cada tempo é legal que dá para definir integrais assim, 0 até. Se tu pega uniformemente limitado, tu pode definir de 0 a mais infinito. É. Então vamos pegar de 0 a mais infinito para... Mas no final é tudo igual. Exato. Então tu pode definir de 0 até e de 0 a infinito também. Mas o que acontece é que esse espaço aqui é Hilbert. E o produto interno aqui, deixa eu ver qual é simplesmente a esperança. Nesse caso aqui, quando é uniformemente limitado, então tem um elemento infinito, certo? E o produto interno é a esperança do produto dos dois, que é exatamente a esperança do colchete. Perfeito? Até aí tudo bem? Então todo mundo lembra disso? Então, a integral de Taux é uma isometria de alguns espaços para cá, certo? Então, como é que faz? Pega um cara aqui, define L2 de M como sendo os caras... Peraí aqui, muita formulazinha. H progressivamente mensuráveis. Tais que esse negócio aqui é integrável. Beleza, então a integral vai ser definida aqui de modo a ser uma isometria com esse quadrado de 9. Ok? Então, observações sobre esse cara aqui, ele também é um espaço de Hilbert. E o produto interno aqui. Esse negócio ali. Perfeito. Então, e a gente sabe que quando tem essas coisas aqui tudo, a integral de Taux
contra M. É uma isometria. Deixa L2 aqui para H. Satisfaz. Satisfaz. Se o nosso H é um cara simples. Se o nosso H é um cara simples assim, então a integral dele de 0 a t, porque tem que definir por todos os tempos, certo? É essa soma aqui. Bom. Ah, claro. Desculpa. Aí. Agora sim. Beleza, então aí essa integral é uma isometria que satisfaz esse negócio. Beleza, basicão. Aí, propriedade desse negócio, isso aqui é um martingale, porque está no espaço dos martingais. Mas, além disso, tem uma coisa muito útil, que acho que não foi mencionado em nenhuma das aulas até agora, que é que tem uma outra caracterização para isso, que é boa para fazer contas às vezes, que é o seguinte. Às vezes você nota isso aqui por isso. H pontinho M, no tempo T. Então, quando eu escrever isso, é isso aqui. Beleza, a integral de H de aquilo que estiver aqui. Beleza, e tem uma caracterização. Caracterização. É que HM é o único cara em H2 que satisfaz quando a gente faz o colchete dele contra um outro carinha qualquer, isso aqui dá isso aqui. E o que é esse cara aqui? Isso aqui é esse negócio aqui. Perfeito? E isso aqui não é uma medida de fato, mas você separa nos pedaços que é medida e faz as continhas pra dar certo. Certo? Porque isso aqui tem variação finita. Aí dá pra fazer essa integral legal. Então, isso aqui é super útil quando quer calcular a variação dessas coisas aqui, integrais. Um exemplo de onde isso aqui é útil? A gente vai ver depois. Mas, por exemplo, assim, dá pra provar que olha só, se tu pegar ela contra ela mesma, o H sai 2 vezes. Tem que fazer com um pouco mais de cuidado, porque na verdade o H sai aqui dentro e a derivada de uma integral fica integrando. Então, isso aqui é a variação quadrática do negócio, né? Como o H sai 2 vezes, dá quadrado da integral. Então, fácil de fazer continhas assim. É legal, né? Porque é fácil.
É exato. É o quadrado de negócio, de variação. Então tem essa caracterização aqui. Outras coisas importantes é a fórmula de Tô, que a gente já está cansado de ver. Que ensina pra gente a integrar uma função C2 do martingale aqui. Então, x martingale C2 e vale esse negócio aqui. Isso no meio. Perfeito. Então vale essa formulazinha aqui. Certo? Nota que caso esse negócio aqui não seja zero, a f de xs não vai ser martingale, né? Então, isso não é muito legal, mas essa aqui é a revisão de cálculo estocástico. Certo? Porque isso aqui é martingale. A gente gostaria que esse negócio aqui também fosse legal. Pode ser martingale. Se é martingale, se a variação é... Não sei se é somente C, pode ser que seja. Mas, tipo, um jeito de garantir é que esse negócio fosse zero. Se for zero, aí bom. Seria legal, por exemplo, mas isso aqui tem variação finita. Certo? Porque é integral de uma coisa decente. Então, faz sentido a gente tentar definir a integral de Tô para uma coisa um pouco maior, que são os caras que são a soma de um martingale com um cara de variação finita. Porque quando tem variação finita a gente já sabe integral. Perfeito? Isso nos leva ao segundo tópico, que é semi-martingais contínuos. Semi-martingais contínuos. Perfeito, então. O que é um semi-martingale contínuo? É um cara que pode ser escrito mais ou menos dessa forma, só que a gente vai pedir que seja um martingale contínuo mais um processo de variação limitado. Perfeito? No seminário do Otávio ele falou que um semi-martingale contínuo era tudo que tu podia definir a integral contra processos descontínuos. Um semi-martingale era qualquer coisa que tu podia definir a integral como um processo descontínuo. Contra um processo descontínuo. Alguma coisa aproximada disso. E aqui a gente vai pegar... Ele comentou que era uma definição mais ou menos equivalente a essa. De pedaço martingale mais pedaço de variação finita. E aqui a gente vai pegar essa definição aqui para ficar mais fácil de fazer contas. Então, x é um semi-martingale contínuo. Se ele pode ser escrito como onde mt é um martingale contínuo aqui dá pra pegar martingale local, mas é mais ou menos a mesma coisa assim. Então, vamos sempre pensar que é martingale. É um processo de variação finita contínua.
Então, a gente fez a integral de topo para martingais. Dá para fazer da mesma forma para martingais locais, porque tem aqueles tempos de parada lá, que dá martingal, então dá para fazer aquelas continhas. E algumas coisas que acontecem com esses caras aqui, que por exemplo essa decomposição aqui, ela é única se tu pedir que os dois martingais comecem do zero. Então isso é uma observação importante. A decomposição. Decomposição. Nenhuma é única. Se o martingale começa no zero. Por que isso? Porque se não for única, eu posso escrever isso. Passar as coisas aqui para o outro lado. E daí mt menos mt é um martingale, mas também é um processo de variação finita. Então é um martingale de variação finita, portanto a variação quadrática é zero, portanto ele é constante. Aqui tem que cuidar porque estou usando continuidade aqui. Estou usando continuidade, perfeito. Tá, beleza. Então, eu vou anotar esse conjunto aqui por S. Anotado. S de semi-martingale. Perfeito. Olha só, já chegamos na página 3. Então, uma proposição. 3.2.2. A proposição afirma que se x pertence a S e F pertence a 2 de R. Então, F de x pertence a... Basicamente, as classes semi-martingais contínuas é fechado por composição com função C2. Isso é bem legal. Como a gente vai ver depois. E a prova é só usar a fórmula de Thot. Certo? Porque a integral contra o semi-martingale ela é a integral contra o martingale mais a integral contra o processo de variação finita. A integral contra o processo de variação finita vai ser um cara de variação finita. Então vai cair nesse pedaço aqui. E a integral contra o martingale vai ser um martingale. Está derivado aqui. Perfeito? Então, essa classe aqui ela é legal porque ela é fechada por composições contra funções C2. Perfeito? Sim. Porque os tempos de parada que tu pega no martingale local passam para a integral, né? É, exato. O legal tá anunciado só com C2 e eu li aquela demonstração e concordei algum tempo atrás. Então...
Para todos os efeitos, vamos supor que não tem local aqui. Eu vou trabalhar com os martingais porque os martingais são os mais legais do que os locais. De todas as demonstrações ficam mais simples assim. Mas funciona do mesmo jeito, mais ou menos. O item da demonstração, desculpa, é você pegar o argumento. Isso. Tu vai... A fórmula de Tô tem que demonstrá-la de novo para ser martingais, porque tem que demonstrar sempre de novo as coisas. Mas vai funcionar do mesmo jeito. E o que é a variação do semi-martingale? Exato. Isso aqui é integral de uma função contra uma função de variação finita, portanto tem variação finita. Certo? Então essa parte aqui está ok. Agora, o que é isso aqui? Isso aqui é a integral contra o martingale da decomposição, mais a integral contra a parte de variação finita. Que tem variação finita, exato. Então, tem que demonstrar que vale essas coisas aqui, porque o processo de variação finita lá tem que... Fácil de fazer as contas de novo. Mas aí a integral do martingale vai dar um martingale. Vai dar um martingale, exato. E daí... Essa é a parte martingale da decomposição. E a outra parte é a parte de variação finita. Perfeito? Então... Beleza. Prova falada. Então, só para resumir o que a gente falou aqui, se a gente tiver dois martingais locais, x e y, dá para definir o colchete deles como sendo o colchete da parte martingale. Vou descrever x como sendo m mais a e y como sendo n mais b. Por que essa aqui é a definição boa? É porque nessa definição aqui que vai valer aquilo que a gente sabe de que isso aqui tem que ser o limite nas partições. Certa parte da partição finita não vai ajudar porque essa soma aqui vai dar finita e a outra soma ali do martingale não vai ser legal, não vai funcionar direitinho. Basicamente. Então, o colchete de dois semi-martingais é o colchete dos martingais na decomposição. Que como são únicos, está bem definido. Perfeito? Beleza. Acho que era só isso que eu precisava de ser martingais também. Perfeito, então, agora que a gente já sabe tudo de novo, que é integral de Tô e o que são semi-martingais, dá para fazer a integral Stratonovich bem mais fácil. Então, qual a ideia aqui? Dá um desenho aqui para contar a ideia. A gente tem aqui nosso processo. E daí como é que... Esse aqui é o processo. X. Como é que a gente fazia para integrar em Itô? Separava aqui os carinhas. Perfeito. E daí a gente tinha o processo X que dava uma ideia de... O processo... Deixa eu ver. Vou chamar esse aqui de H e daí tem um M. Esse aqui é o H e tinha um M aqui. O M dava meio que uma métrica aqui embaixo para os intervalinhos.
E o que a gente fazia era aproximava essa área aqui, basicamente por isso aqui. Certo? Aproximava pelo extremo esquerdo, calculava essa área aqui e tomava o limite. Perfeito? E como é que calculava a área desse negócio? Com os pesos dados por ele. Talvez seja legal fazer o desenho aqui no lado. Perfeito. Beleza. Agora então, para integrar o extrato no bicho, o que a gente vai fazer é, em vez de aproximar com o extremo esquerdo, a gente vai pegar os losangos mesmo, como se faz a integral de Riemann. Isso aqui é tipo a integral de Lebesgue. Certo? Isso é Lebesgue. E aqui a gente vai fazer isso aqui. E aproximar a área aqui embaixo, por esse negócio aqui. Isso aqui é tipo integral de Riemann. Como escreve Riemann? Assim? 2M. Também? 2M's, 2N's. Ah, alemães aí. Perfeito. Então, isso aqui é tipo integral de Riemann. Lembra que na hora da integral de Riemann pegava os pedacinhos por baixo, pedacinho por cima, mas a moral era pegar os losangos mesmo. Então, só que no caso de medida mesmo, as duas coisas estavam iguais. E como a gente vai ver aqui, no caso de processo, as duas coisas são diferentes. Então, e o que acontece é que tem essa integral aqui é melhor quando tu dá a interpretação de algo evoluindo no tempo, porque ele tem as propriedades de ser Martingale e coisas assim. E essa aqui é mais legal quando tu dá a interpretação de ser uma média no espaço. Ali também é questão de tempo, porque os processos são progressivos, né? Você não está olhando para o futuro. Exato. É. Aqui tem que olhar para o futuro um pouquinho. Mas é mais legal pensar nisso aqui como pensar tomar uma média no espaço. Então, faz mais sentido tu pegar o lugar onde fica abaixo, o lugar onde fica acima e integrar o logozinho ali. Porque isso aí você pode pensar como, primeiro, né? Como, sei lá, a evolução do preço da bolsa de valores. Produto no bolsa de valores. Ah, não sei, ele sabe. Mas e esse aí pode pensar como? Tem um processo, alguma coisa visual assim para entender por que é legal pegar a média? O que significa ficar pegando a média? Eu não sei, mas segundo o que o Marx falou no seminário dele, aparentemente essa aqui é mais apropriada para variedades e coisas assim. Para quando tu vai integrar contra variedades, lembra? Quando tu vai pegar processos definidos em variedades com integrar lá, essa aqui fica mais legal. Então, não sei. Ela é legal. É legal saber que existe. Ela tem umas coisas legais. Perfeito, então a integral é o limite dessas coisas aqui, se existe. Tá? Como é que vai funcionar esse negócio aqui, então? A gente vai
pegar dois números singais. E a gente quer definir a integral de y dx. Agora, se eu colocar assim, fica a integral de τ. Então eu vou colocar uma bolinha aqui, e daí a bolinha significa... Bolinha aqui. E daí a bolinha significa a integral de trato no vídeo. Perfeito? Bolinha. Todos os livros que eu vi usavam isso, mas alguns comentavam que é possível encontrar a notação delta aqui, delta x. Mas eu só vi isso aqui nas observações, então talvez não seja mais possível. Beleza. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos definir a integral de 0 a t. Como sendo um limite assim. Só que o que acontece é que a gente quer aproximar os... A gente vai discretizar os dois carinhas. Perfeito? De que forma? Vou pegar um intervalo 0t aqui e fazer a aproximação por diádicos, que é a mais legal. Então, t sobre 2... e assim por diante. E daí... Talvez eu devesse escrever as fórmulas dessas coisas aqui, né? Tá do lado direito ou integral? Isso aqui é essa soma aqui assim mesmo. Tem uma bolinha. Não, isso aqui é tipo essa soma aqui nas integrais dos losangos. Perfeito, só estou escrevendo assim porque é mais fácil que escrever soma no integral dos losangos. Vou escrever as fórmulas direitinho e daí vai ficar mais fácil de ver. Deixa eu achar ela aqui. Ah, tá. Se a gente tem um cara assim, um caminho, uma função, quando ele não está por alfa índice superescrito n, como sendo esse negocinho aqui, que é basicamente a interpolação a interpolação linear quando a gente faz eles coincidirem nos caras da forma k sobre 2an, nesse n aqui. Então, o que é isso aqui? Então, fórmula feia. Desenho é melhor. A desenho é melhor? Tá, tudo bem, o desenho é melhor. Então, tem um alfa aqui. Aí ele vai pegar aqui 1 sobre 2an, 2 sobre 2an, 3 sobre 2an, e assim por diante. E daí vai fazer os tracinhos aqui. E daí vai ser essa função aqui, os tracinhos. Então isso aqui é o alfa. Esse aqui é o alfa. Perfeito. Então, tá, é esse negócio aí. Então vamos verificar aqui esse limite aqui como sendo essas áreas aqui com peso, dessas aproximações, ele existe. Perfeito?
Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai aproximar pelo integral de Tó. Então, vou fazer mais um desenho aqui. Que vai ser o alfa n tracinho. Quando tiver um tracinho em cima, vai ser, basicamente, as aproximações de Tó aqui. Tó que Tó. Beleza? Que é aquilo que, se eu integrar contra esses caras aqui, dá integral de Tó. Beleza? Por causa do desenho. Desenho integral de Tó, desenho da outra integral. Então, basicamente o que a gente vai fazer é comparar a integral contra esses caras aqui com a integral de Tó. Tá, então... esse negócio aqui, no final ele vai ficar igual a esse negócio aqui. Vamos usar esse aqui. Basicamente tem que olhar e ver. Porque só tem que olhar e perceber que é verdade, porque como esse cara aqui é um processo simples, certo? É a aproximação. Fala. Eu só espero porque você mudou o x também. Eu tô dizendo... Não, o y é o mesmo, só tô mudando o x. Eu quero argumentar que essas duas coisas são iguais de fato. Porque, olha só, o y é um cara simples. Porque é o y tracinho n. Y fixo. O y é um processo. É o processo simples pegando os tracinhos aqui. O azul. O y é o azul. Beleza? E o que vai ser a integral contra o x? Vai ser a diferença de antes menos a diferença de depois. Nos pontos do intervalo, O x, os dois processos são iguais, exatamente. Então, como vai ser a diferença é nos pontos onde eles continuam iguais. Então, tem essa fórmula aí. E daí disso aqui, a gente vai escrever esse negócio aqui. Que é aquilo que a gente quer ver que o limite existe, como sendo, só mais subtrair isso aí. Perfeito? Então, a gente sabe que esse cara aqui, quando a gente toma n para infinito, converge para integral de Tó y(s) ds dxs. Certo? Naquela topologia lá UCP, que é uniformemente incompacto sem probabilidade. Beleza? Aí só precisa cuidar dessas coisinhas aqui. O tracinho em cima quer dizer que é os tracinhos. Então a gente está pegando as aproximações que dão a integral de Tó, de fato. Aí essa integral aqui converge para a integral de Tó. Nessa topologia aqui, uniformemente incompactos em probabilidade. O CP. Beleza, vamos ver o que dá esse negócio aqui. Desculpa aí pelas contas, mas é que... mostrar que aquela outra parte vai para zero. Como é que é? Aquela outra parte vai para zero. Não, se fosse para zero ia ser igual. Aí não ia ser muito interessante. Então não vai para zero. A gente vai ver para que vai ir. Perfeito? Então vamos ver o que é essa outra parte. Olha que falta um zero até.
Não é muito importante, mas... Perfeito. Vou escrever aqui uma fórmula gigante, daí a gente vai pensar por que ela é verdade. 4n... Beleza. Basicamente, por que isso aqui é igual a isso? É só... É sempre só olhar pro desenho. Mas tem que pensar um pouquinho. Vamos ver. Delta. Delta é o... É basicamente o x no ponto M2A menos N, menos... Provavelmente aqui tem mais um. É esse cara aqui. Qual a diferença? Certo? Tem um M e tem um N aqui. O Y minúsculo. Então, basicamente, o que tu está fazendo é medindo o tamanho aqui. E aquela diferença lá é tipo esse tamanho aqui. Então, tu está calculando a área aqui dos negócios. Certo? A área só dos triângulos. Exato. Mas daí tem esses termos integrais aqui que tem que cuidar. Deixa eu ver de onde é que eles... Bem. Pode escrever que essa integral de xn para Qual? a suma que você está considerando ali, porque não é o promedio, sabe? A integral discreta. Essa aqui com os losangozinhos? Essa aqui? Tá, sim, claro. Essa aqui com os losangos. Deixa eu achar aqui porque as fórmulas são meio feias. Então, tem esse negócio aqui. Os alfaiates. Perfeito? Não seria a integral. Aqui. Tá, vou te explicar. No es promedio, sabe? No es promedio de los sistemas. Como é que é? Tem um incremento Aham. dado por algo. Esse algo é temos os incrementos do x, certo? Sim. Que são aqui os pesos. Isso. Dado por Como assim multiplicado por? não entendo a integral agora. Tu entende essa integral aqui. Perfeito. Então, o yn tem uma formulazinha que tu pode escrever como sendo algumas coisas com os expoentes aí, com o n. Beleza? Que tu pega o y e escreve a fórmula. O xn também. Certo? Porque tem o x, tem as aproximações. Aí tu pode calcular essa integral aqui como se fosse integral de Riemann. Então, o que ela vai ser? Pera aí, eu não escrevi a fórmula aqui, então vamos pensar. Vou escrever a fórmula desse carinha aqui e depois a gente vai ver.
Esse cara aqui é isso aqui. Tá? É aquilo que faz a interpolação linear. Aqui tem os pesos lineares, tá vendo? E isso aqui é quanto ele varia aqui nesse intervalinho. Que é aquela fórmula lá que está escrito lá pro x. Aqui assim. E a mesma coisa. Talvez. Aparentemente o desenho não era bom. Perfeito. Então, isso aqui eu estou interpolando linearmente esse carinha aqui, o y. Beleza? Aí o que vai ficar? Vai ficar a diferença do x nos pontos. Certo? Que vai ser o delta x que está lá. Vezes esse negócio aqui. Perfeito? Mas as aproximações assim cortam esse cara aqui. Beleza? Por quê? Porque esse cara aqui é exatamente aquele que pega no integral de Tau. Então esse cara aqui some por causa das aproximações assim. E daí sobra esses caras aqui. Mas tem um 4 lá que não está muito legal. E esses caras aqui vão estar aqui, ó. Certo? Perfeito. Tá bom, beleza. Agora a gente calcula esse troço aqui, o que dá? 4n. Somatório. Isso aqui. Isso aqui dá pra fazer na mão e dá esse negócio aqui. Ah, bagunça. Aí, beleza. Porque a outra parte é zero. E... falta um T? Isso aqui, quando a gente toma um limite, ele converte para... tem esse 1 meio aqui. Então, 1 meio. Tem esses... esses caras aqui não importam, porque são basicamente constantes. E isso aqui converte para 1 meio, então, do produto. Como tem o produto das variações em cada intervalinho, converte para 1 meio da variação. Ah. Essa converte para 1 meio da variação. XY. Também em UCP. Perfeito? Beleza. Então, tem essas contas aí são meio chatas. Você tem que fazer em algum momento. Deixa eu falar de uma coisa mais legal. Tá, ok. Então, isso aqui prova que aquele limite lá existe e também prova mais uma coisa. É que, na verdade, a integral de extrato no bicho é igual a integral de Tau mais 1 meio da variação entre os carinhos.
Esses dois caras aqui são martingais, né? Mas semi-martingais. Então, mas a variação aqui converte para a variação da parte martingal, que é exatamente como a gente definiu isso. Mas Y ainda é progressivo. Quer? O processo Y continua sendo progressivo. Sim, sim. Tudo legal assim como a gente pegou antes. No final a gente vai estar interessado em coisas do tipo f de x. Certo? Então, o que é progressivamente mensurável? Se pegar o x decente. O x é decente. Então f de x vai ser decente também. Beleza, tem essa formulazinha aqui, legal. Que é legalzinho. E como corolário disso aí, o que a gente consegue é que a integral se tratando de vez é um semi-martingale contínuo também. Porque ela é uma parte que é um semi-martingale, que é a integral, mais um processo de variação finita. Perfeito. Isso. Tá. Aí tu pode perguntar, será que tem uma fórmula de Taux para a integral de tratando de vez? E a resposta é sim, mas só para funções C3. Então, f em C3, x submarginal, semi-marginal. E qual é o chute para isso? Certamente deve ter um pedaço que é a integral. Mas não tem mais nada. Então, a fórmula de Taux é o teorema fundamental do cálculo. Isso é bem bonitinho assim, porque... Olha só. Perfeito, então... Vamos provar esse negócio aí. Começa com a fórmula de Taux para derivada, que é uma função C2, então vale. A função é C3, a derivada é C2. Perfeito. Mas o que esse negócio aqui implica? Isso aqui implica que quando a gente for calcular essa variação aqui, como isso aqui é uma constante, a gente pode colocar aqui dentro. E daí a variação do sistema martingale com o negócio é a parte martingale. E a parte martingale é essa parte aqui, basicamente. É a parte martingale dessa negócio. Mas é basicamente isso. E agora, usando a nossa caracterização de primeiro, a integral pula para fora. Perfeito.
Beleza. Então, a gente conseguiu essa formulazinha aqui. Vamos usar agora a fórmula de T para F. Isso aqui é igual a integral de 0 até f' de xs dxs mais 1 meio da integral de 0 até de f duas vezes. Mas isso aqui é justamente a variação, conforme está aqui, de f' de x com x. Isso aqui isso. Isso aqui é a integral de trato no vídeo da derivada. Então, Leão, teremos fundamental do cálculo. Bonitinho, né? Beleza, a gente tem mais 20 minutos. Eu quero falar de um outro problema que é legal para resolver com esse tipo de coisa, que é um problema de aproximação. Então, vamos supor que a gente tem uma EDO estocástica lá para resolver. E daí tem o nosso movimento browniano lá na EDO estocástica, ou qualquer coisa assim. E daí tu pensa alguma coisa tipo, vou aproximar o movimento browniano por coisas que eu sei como resolver, e daí vou tomar um limite. Que é algo super razoável de se tentar. E daí tu tem que provar que o limite de fato converge para solução, certo? Mas o que acontece é que ele não converge para solução. Ele só converge para solução se tu olhar a tua EDO no sentido da integral se trata no vídeo. Perfeito? Então, isso é bem bonitinho assim. É meio chato na integral de Tolde não fazer isso, mas é bonitinho porque é essa aqui faz. Então, o que eu quero provar é o seguinte. Para acabar. 4.1. Fazer com o movimento browniano, então. Esse aqui é o movimento browniano. Vamos supor que tem uma sequência de coisas diferenciáveis. Chamam indiferenciáveis. Como? Uniformemente, por exemplo. Então, vamos supor que eu consiga aproximar o... Tem versões super mais fracas do que isso, mas vamos supor que nem aquela construção que tem do movimento browniano, que é tipo pegar normais e fazer interpolação linear. Dá pra dar uma suavizada nesse negócio pra fazer... Isso aqui converge uniformemente. Dá pra dar uma suavizada nessas coisas aqui pra fazer C1. Então, vamos supor que é mais ou menos assim. Vamos pegar uma φ. Não, pode só daqui. Que seja sem infinito, por exemplo. Dá pra pegar qualquer versão mais fraca disso. Depois dá uma olhada e ver quais são as hipóteses que precisa de fato. Mas a pergunta é a seguinte. Isso aqui está bem definido como sendo esse carinha aqui. Isso aqui está bem definido. É
pergunta é, será que quando a gente mandar n para infinito, recupera o movimento planiano? Recupera a integral? Segundo você tem ou Quer? agora aquele para recuperar? Não, por tempo fixo só. Então, dá pra fazer mais geral, com coisas tipo... E provar convergências mais gerais, nós vamos pensar por tempo fixo. Quando tu vai querer resolver a tua EDO, tem que ser um negócio um pouco mais geral do que isso. Mas... Isso aqui tá bom, assim, porque é só pra ver como ela é legal. E aí depois, se vocês tiverem interesse, vocês procurem mais. Tem papers. Os papers são legais. Em vez de dizer fórmula de Stowe, eles citam o paper. Então, é divertidinho. Perfeito. Então, o que acontece é que esse negócio que converte, mas não para integral de Stowe, e sim para integral de Stratonovich. Beleza? Justamente porque isso aqui é tipo fazer médias, né? Então, isso aqui é... Então, vou provar esse negocinho aí para acabar. Então... TFC, Teorema Fundamental do Cálculo. Nunca mais vão ver isso no curso de probabilidade. O que a gente vai fazer? Vai pegar essa função aqui, que é integral, e usar o Teorema Fundamental do Cálculo para ela. Derivada desse negócio. Perfeito. Isso aqui, né? Exatamente. Sim. Vou fazer ali embaixo para ficar mais legal. Perfeito, né? Então, o que acontece é que o limite dessa coisa aqui, que é o limite que a gente está querendo estudar aqui, é, na verdade, essa coisa aqui. Né? F de 1 de B1 menos F de B0. Perfeito. Agora aqui, como eu tô nas coisas de cálculo estocástico, eu posso usar fórmula de Tho. Ou eu posso usar a nossa fórmula de Tho para integrar o Stratonovich direto. Essa demonstração ficou meio sem graça. Eu tinha feito com o tempo antes, ela era um pouquinho mais legal. Mas agora ela... E fica derivada desse negócio aqui aplicado em BT. BS. Que é φ. Beleza. Então, bonitinho. Dá pra fazer isso também quando tem tempo. Dá pra fazer tudo quando tem funções que dependem do tempo. Que às vezes também é útil. Mas... bom. Vocês podem também estudar isso aí. A referência é o Google. Então, você digita lá no Google Integral Stratonovich e aparece umas notas de curso. Dá pra olhar lá, assim. É legal. Google. Ah, Google. Vou escrever aqui. Não, mas tem, por exemplo, o livro do Oxendel de finanças, ele fala das coisas também. Só que é tipo mais um cervezinho, assim. Beleza. Acho que era isso, pessoas. Vamos almoçar.